Agora mesmo, choque, a guerra tá quase no fim, a Casa Branca tá jogando um jogo perigoso. Trump tá pressionando a Ucrânia, mas a resposta ucraniana já foi encontrada. As negociações de Genebra estão encurralando Zelensky ou, pelo contrário, dando uma chance para um golpe decisivo contra o agressor. Nesse contexto, a Ucrânia está recebendo mísseis que estão deixando o Kremlin em pânico. A Alemanha está apostando tudo. A decisão sensacional do chanceler do país, Merz. E mais um choque para o Kremlin. O pacote de ajuda espanhol está minando os planos do agressor. O Ocidente explodiu a linha de frente. Novos envios mudam completamente o equilíbrio de forças. A linha de frente está fervendo. No centro de Pokrovsk, a bandeira ucraniana. 3 pelotões inimigos foram destruídos com um único golpe preciso das Forças Armadas da Ucrânia. As ofensivas no sul e em Pokrovsk fracassaram. Os defensores ucranianos estão fazendo o impossível. Eles atuam tanto na linha de frente quanto na retaguarda do inimigo. O blackout em Donetsk ocupada paralisou as tropas do agressor. O clima da guerra está nas alturas. Enquanto os políticos apertam as mãos, os exércitos da Europa assumem posições. O Ocidente está preparando um golpe inesperado. As tropas da França e do Reino Unido estão se preparando para entrar na Ucrânia. O clima está esquentando no Kremlin. Trovão vindo de Madrid. A Ucrânia recebe ajuda militar que destrói o plano da Rússia. A Espanha atinge o agressor. O novo pacote de ajuda atinge todos os pontos fracos da Rússia. Madrid está injetando bilhões na defesa da Ucrânia. Moscou está em choque. A Rússia está à beira do colapso. O dinheiro para o exército está derretendo. Quase não há novos contratos e a linha de frente está triturando os ocupantes na máquina de moer carne da guerra. A Rússia está à beira do fracasso. Tudo isso e muito mais a seguir na nossa edição do Ponto Quente. Trovão e céu azul? O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou que a Ucrânia está recebendo mísseis de longo alcance, armas capazes de romper a defesa do inimigo onde ele menos espera. Mas a tempestade tecnológica está só começando. Os famosos sistemas antiaéreos já chegaram à Ucrânia. Agora, todo ferro inimigo que traz morte será enviado para o ferro velho. E a Espanha, isso sim, é um verdadeiro choque. Madrid ofereceu uma ajuda militar sem precedentes, fortalecendo o exército ucraniano de tal forma que o Kremlin já está em pânico. Não peca os detalhes explosivos, agora mesmo. Ainda mais ajude e apoio. O chanceler da Alemanha prometeu equipar o exército ucraniano com sistemas de armas de longo alcance. Mas o Merz não revelou detalhes sobre a quantidade de mísseis nem sobre os prazos de entrega. Há meses estamos trabalhando intensamente com o governo ucraniano na implementação de projetos de fogo de longo alcance, como chamamos tecnicamente. O exército ucraniano será equipado com esse sistema de armamento. Ao mesmo tempo, o chanceler se recusou a responder à pergunta sobre a relutância anterior da Alemanha em fornecer mísseis de cruzeiro de longo alcance Taurus à Ucrânia. Ele chamou essa abordagem de uma tática para aumentar a pressão sobre o país agressor, a Rússia. A operação dos mísseis Taurus depende diretamente do nível de preparação adequada do pessoal técnico responsável. Ou seja, ao que tudo indica, trata-se do fato de que apenas militares da Bundeswehr podem utilizar o sistema Taurus e que a preparação de especialistas ucranianos para operar esse armamento levaria um tempo considerável. A Alemanha é o maior doador europeu de ajuda militar à Ucrânia. Desde o início da guerra, o governo forneceu à Ucrânia ajuda no valor de mais de 50 bilhões de euros. Em setembro, Berlim deu início a uma nova iniciativa de aquisição de drones de longo alcance em conjunto com a indústria de defesa da Ucrânia. A Alemanha também vai destinar mais 150 milhões de euros para a compra de armas dos Estados Unidos para Kiev. A Alemanha entende perfeitamente as possibilidades de forma direta de um confronto militar com a Federação Russa. Por isso, ela tem um interesse vital em garantir a capacidade de defesa do Estado ucraniano e, consequentemente, na modernização técnica das forças de defesa da Ucrânia. Enquanto isso, as forças aéreas ucranianas reforçaram a defesa antiaérea com o novo armamento britânico Terrahawk Paladin. A quantidade de sistemas entregues não foi divulgada, mas mesmo um pequeno lote desses sistemas vai fortalecer significativamente a defesa antiaérea ucraniana. Para o lado ucraniano, isso significa a criação do que chamam de sistema de defesa antiaérea focalizada, protegendo, no momento, objetos logísticos e militares-chave contra ataques de meios aerodinâmicos do inimigo. Em primeiro lugar, estamos falando de drones. Esse sistema é móvel e, consequentemente, permite sua realocação para qualquer ponto.
Levando em conta a autonomia de seu uso, isso aumenta significativamente as capacidades do lado ucraniano no momento de combater, inclusive contra a Federação Russa. Além disso, a Espanha vai destinar 615 milhões de euros para apoiar a Ucrânia, dos quais a maior parte será direcionada especificamente para necessidades militares. Em primeiro lugar, trata-se de um programa de compras adicionais de armamentos para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia junto aos Estados Unidos. A segunda, consequentemente, é o reforço dos sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia. E, consequentemente, trata-se também do fornecimento de apoio material e técnico, incluindo a transferência, por parte da Espanha, de veículos blindados pesados e armamentos que atualmente estão em serviço no exército espanhol. Após o início da guerra em grande escala, a Ucrânia aumentou a produção de armamentos e a implementação de novas tecnologias, que já estão sendo utilizadas na linha de frente. Os volumes de produção nacional de armas aumentaram dezenas de vezes. A Ucrânia ampliou a produção dos obuseiros autopropulsados Bogdana para 20 unidades por mês. Esses são números recordes, até mesmo para países da OTAN. Uma característica marcante é que se trata de um calibre modificado de 155 mm, que é o padrão da OTAN, além, é claro, da relação custo-benefício. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia aumentaram a produção de projéteis de artilharia, e esse aumento foi recorde. Estamos falando da ampliação da produção tanto de drones FPV, quanto, consequentemente, de drones de ataque com alcance de mais de 1.500 quilômetros. Anteriormente, Volodymyr Zelensky declarou que a produção nacional de armas, especialmente de balística e drones, é uma das principais tarefas para o governo e os fabricantes. Vale destacar a ampliação da produção de sistemas de guerra eletrônica e radares. Nesse segmento, mais uma vez, a defesa ucraniana ocupa uma das posições de liderança no mundo. E, consequentemente, a produção de drones navais. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armamentos de alta precisão capazes de destruir importantes alvos militares do inimigo em grande profundidade. Sensação! Fim da guerra! O representante especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, chocou a todas. A imprensa mundial está repleta de manchetes. É uma armadilha. O foco está nas negociações de Genebra. Os grandes do mundo buscam um compromisso que pode ser o toque final para a tão esperada paz ou para uma catástrofe. Veja mais detalhes agora mesmo. As negociações em Genebra sobre o plano de paz de Trump são de importância crucial. Participaram delas representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e conselheiros de segurança nacional da França, Reino Unido e Alemanha, discutindo o projeto americano de plano para encerrar a guerra na Ucrânia. A Ucrânia entra nesse processo com uma compreensão clara de seus interesses. Esta é mais uma etapa do diálogo, que vem ocorrendo nos últimos dias e tem como principal objetivo alinhar a visão sobre os próximos passos. Na reunião, estiveram presentes assessores de Trump, o enviado especial do ZEUA, Steve Witkoff, e o secretário de Estado, Marco Rubio. O encontro foi o mais produtivo e substancial de todos os que aconteceram até agora. O gabinete presidencial ucraniano está pronto para trabalhar o mais rápido possível para alcançar uma paz verdadeira. A Ucrânia nunca quis esta guerra e fará tudo para que ela termine com uma paz digna. A Ucrânia nunca será um obstáculo à paz. E os representantes do Estado ucraniano defenderão os legítimos interesses do povo ucraniano e os fundamentos da segurança europeia. Agradecemos a disponibilidade dos nossos parceiros europeus em ajudar. Os aliados da Ucrânia buscam reescrever a proposta de Trump, que, na opinião deles, seria vantajosa para a Rússia. Eles discordam, pelo menos, de 4 pontos. Seguimos firmemente o princípio de que as fronteiras não devem ser alteradas pela força. Também estamos preocupados com as restrições propostas das Forças Armadas da Ucrânia, que deixariam o país vulnerável a futuros ataques. Isso equivale a uma castração militar e torna a Ucrânia permanentemente vulnerável a uma terceira invasão. Os líderes dos países europeus concordaram em tomar o projeto como base e expressaram disposição para trabalhá-lo em conjunto. Nós temos um progresso muito bom e estamos caminhando para uma paz justa e duradoura. Os ucranianos merecem a paz mais do que qualquer outro povo neste planeta. Acreditamos que nosso grande amigo, o ZEUA, especialmente o presidente Trump e sua equipe, confirmarão essa paz. Keith Kellogg está confiante de que Trump pode acabar com esta guerra. As bases do acordo já foram estabelecidas. Estamos quase na linha de chegada para o fim da guerra.
Há pontos no plano que seriam melhor documentados e explicados. Haverá também garantias de segurança, cujo principal garantidor deve ser os estados, para evitar os erros do Memorando de Budapeste e dos Acordos de Minsk. Agora, a mídia está noticiando que Trump nomeou Driscoll, amigo e ex-colega de classe do vice-presidente J.D. Vance, como seu novo representante especial. É bem possível que ele trabalhe em paralelo com Keith Kellogg, que pode deixar a administração em janeiro. Washington continua insistindo na implementação do seu plano de 28 pontos. Segundo esse plano, a Ucrânia deve fazer concessões territoriais à Rússia e reduzir seu exército. Os EU e a Europa se comprometem a financiar a reconstrução da Ucrânia. As sanções contra a Federação Russa são retiradas gradualmente, e Moscou e Washington assinam um acordo de cooperação econômica de longo prazo. Essa não é a nossa recomendação, não é o nosso plano de paz. É uma proposta que foi recebida, e como mediadores concordamos em compartilhá-la. E nós não a tornamos pública. Ela vazou. Ela não foi divulgada por nossos membros ou representantes. Donald Trump acredita que a Ucrânia pode tomar uma decisão sobre a assinatura do plano de paz em 27 de novembro, antes do Dia de Ação de Graças. Mas, ao se encontrar com jornalistas, ele destacou que seu plano de paz está longe de ser uma proposta final. Não, está longe de ser definitivo. Gostaríamos de alcançar a paz. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. A guerra da Ucrânia com a Rússia nunca deveria ter acontecido. Se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido. Estamos tentando acabar com isso. De um jeito ou de outro, precisamos acabar com isso. Na sexta-feira, Zelensky fez um pronunciamento ao povo ucraniano, no qual afirmou que a Ucrânia hoje se depara com uma escolha difícil e corre o risco de perder ou sua dignidade ou seu parceiro-chave. Agora é um dos momentos mais difíceis da nossa história. Agora, a pressão sobre a Ucrânia é uma das mais pesadas. Agora, a Ucrânia pode se deparar com uma escolha muito difícil. Ou a perda da dignidade, ou o risco de perder um parceiro-chave. Fontes próximas ao Kremlin comentam que as disposições deste documento devem ser vistas mais como uma base para um futuro acordo, e não como um acordo que Putin irá assinar oficialmente. Se em Kiev não quiserem discutir a proposta do presidente Trump e recusarem isso, tanto eles quanto os incendiários europeus da guerra devem entender que os acontecimentos que ocorreram em Kupiansk inevitavelmente vão se repetir. E em outros pontos-chave da linha de frente. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas inevitavelmente isso vai se repetir. E, no geral, isso nos convém. Moscou se opõe às garantias de segurança propostas para a Ucrânia, ao tamanho do exército e ao uso de ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia. Nós temos esse texto. Recebemos ele pelos canais de comunicação que temos com a administração americana. Acredito que ele também pode servir de base para uma resolução pacífica definitiva. O Kremlin está criando condições informacionais para rejeitar o acordo, já que a Rússia não está interessada em fazer concessões territoriais, segundo o Instituto Americano para o Estudo da Guerra. A vitória da Rússia não é inevitável. A Ucrânia e o Ocidente podem explorar algumas fraquezas-chave da Rússia para forçar o Kremlin a negociar e fazer concessões reais. Enquanto isso, o Kremlin enfrenta problemas crescentes em relação a recursos materiais e humanos, que continuarão dificultando a capacidade de Moscou de sustentar a guerra à medida que ela se prolonga. Por isso, a Federação Russa está muito interessada em forçar a Ucrânia a ceder territórios críticos que os militares russos dificilmente conseguiriam conquistar. Por isso, Gerasimov, ao relatar a situação na linha de frente para Putin, continua exagerando os sucessos. E Putin faz jogo duplo para forçar a Ucrânia e o Ocidente a aceitarem as exigências russas nas negociações. A linha de frente está em chamas, os ocupantes fervem no caldeirão da guerra. 3 pelotões inimigos foram destruídos em um dia. Em Pokrovsk, os russos avançaram novamente. A cidade resiste. As forças armadas da Ucrânia surpreenderam a todos novamente e fizeram algo inacreditável. A ofensiva do inimigo no sul da Ucrânia ficou para trás, e na direção de Kupiansk, os defensores da Ucrânia avançaram. As forças de defesa conseguem agir não só na linha de frente, mas também na retaguarda do inimigo. Menos um helicóptero Mi-8 e as áreas ocupadas também foram atingidas. Parte da região de Donetsk mergulhou na escuridão. Isso paralisou as tropas dos ocupantes. A seguir, o que está acontecendo na linha de frente e ao redor dela neste momento.
Nas últimas 24 horas, 3 pelotões foram eliminados e mais de um pelotão ficou ferido. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia revelou detalhes dos combates por Pokrovsk. Assim, as forças de defesa destruíram exatamente 60 soldados de assalto russos que, na neblina, tentavam avançar para o centro da cidade e se consolidar ali. Outras 23 pessoas ficaram feridas. Como resultado, a tentativa de avanço dos ocupantes fracassou. No entanto, o inimigo ainda mantém as posições antigas, nas quais entrou alguns dias atrás. Segundo o comando das Forças Armadas da Ucrânia, agora estão sendo realizadas ações de busca e assalto, e toda a cidade continua, de fato, sendo uma zona cinzenta. O inimigo, que entrou pelas periferias do sul de Pokrovsk, já realizou ali a criação de uma cerca cabeça de ponte. Essa cabeça de ponte já está sendo abastecida logisticamente. Consequentemente, a zona cinzenta é muito grande, provavelmente a maior parte da cidade hoje. Embora as linhas defensivas ao norte, na extremidade da cidade, na parte norte de Pokrovsk, estejam sendo mantidas hoje, em particular pelos nossos paraquedistas. Outra direção que aparece regularmente nos relatórios militares é a de Kupiansk. Apesar do relatório de Gerasimov sobre o cerco de cerca de 5.000 militares ucranianos ali, nosso comando nega essa informação. Pelo contrário, relata sucessos e avanços das forças de defesa. Hoje ainda não foi possível expulsar o inimigo completamente para fora de Kupiansk. Porém, as ações de contra-ataque que as forças de defesa estão demonstrando hoje são movimentos graduais, não são operações de contraofensiva bruscas, são exatamente ações de contra-ataque. No entanto, isso leva ao fato de que nossas forças de defesa conseguem recuperar algumas posições táticas que haviam sido perdidas ali há uma semana, alguns meses atrás, justamente na própria cidade de Kupiansk. Os russos também se tornaram mais ativos no sul do nosso país. Na direção de Zaporizhia, de onde o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia retirou reservas para Pokrovsk, durante algumas semanas chegaram notícias bastante preocupantes. No entanto, agora a situação conseguiu ser estabilizada. Aquela ofensiva ativa que eles declararam ter ocorrido uma semana atrás já não está mais acontecendo. Agora estamos realizando ataques e uso de meios de fogo contra as reservas. É especialmente importante que agora começaram a destruir a ferrovia que abastece esses agrupamentos. A situação em Zaporizhia, segundo os analistas, continua difícil. O inimigo continua se concentrando e perto do reservatório de Kakhovka, grupos de sabotagem penetram em vilarejos sob controle da Ucrânia. No entanto, esses ataques fracassam repetidamente. Os russos novamente não conseguiram tomar Stepnogorsk ou sequer os prédios residenciais altos no sul do povoado. Apenas parte das casas está sob controle do inimigo. Uma pressão adicional sobre Stepnogorsk é criada pelas tentativas do inimigo de avançar pela estrada em direção a Grigorovka. Ao norte das casas de veraneio à beira-mar há uma grande área aberta, por isso os russos nem tentam se estabelecer ali e, correndo grande risco, avançam um pouco mais ao norte, onde há um prédio e pelo menos alguma linha de trincheiras. Mas ao avançar em campo aberto, o inimigo, graças à nossa artilharia, sofre perdas colossais ali. Por isso, os ocupantes já não recebem equipamentos e são enviados para o ataque exclusivamente a pé. Ao mesmo tempo, as forças de defesa conseguem agir não só na linha de frente, mas também nas profundezas da retaguarda russa. Nas últimas 24 horas, em particular, ocorreu um caso sem precedentes. Forças de operações especiais derrubaram um helicóptero militar russo Mi-8 diretamente em território russo usando um drone de longo alcance. Como destacado pelo órgão, isso marca uma nova etapa na guerra, com possibilidades para as forças armadas da Ucrânia nunca vistas antes. A questão é que antes os ucranianos derrubavam helicópteros no ar usando drones FPV comuns, com alcance máximo de algumas dezenas de quilômetros e ogivas de 1,5 kg. Neste caso, vemos que não foi necessário colidir o drone com o helicóptero, justamente por causa da ogiva potente. Mas, por outro lado, isso acontece, como vocês podem ver, em uma altitude diferente, onde talvez os FPVs comuns, novamente, não conseguiriam chegar. E o que é muito importante, como dizem algumas fontes, embora ainda precise ser confirmado, isso acontece a uma distância muito grande. Ou seja, neste caso, trata-se da região de Rostov, distrito de Kutelikoro. O que é Kutenikovo? Bem, na verdade, fica a 200 quilômetros da linha de contato. Os territórios ocupados também sofreram.
Parte da região de Donetsk ficou completamente sem energia elétrica, paralisando parcialmente o comando e controle das tropas russas. Entre mais de uma dezena de ataques bem-sucedidos, vale destacar as explosões em Dokochevsk. Os analistas ainda discutem sobre isso. O clarão noturno foi resultado de um ataque a uma usina elétrica ou a um depósito de munições? Seja como for, um ou outro, no fim das contas, é um golpe na logística. Porque se uma subestação é destruída, o grupo perde energia elétrica. Se o ataque é contra o depósito de munições, o grupo perde projéteis. Isso é importante para o grupo que está avançando agora em Donetsk. Ou seja, isso pelo menos desacelera o potencial ofensivo deles. Ao mesmo tempo, os combatentes no local confirmam essa informação. Em particular, devido ao aumento dos ataques à logística russa em Donetsk, as tropas de assalto ficaram sem o abastecimento constante de reservas e armamentos e perderam o ritmo do avanço em Pokrovsk. A tensão está aumentando. O Ocidente se prepara para a guerra. Enquanto todas as partes interessadas assinam o plano de paz de Trump, o Ocidente faz um movimento estratégico. França e Reino Unido estão se preparando para enviar suas tropas à Ucrânia. Parece que o thriller geopolítico está apenas começando. Todos os detalhes a seguir na matéria. No Reino Unido e na França estão preparando tropas para um possível envio à Ucrânia. E tudo isso acontece justamente no momento em que os EA promovem seu próprio plano de paz. Um documento de 28 pontos, onde um dos elementos-chave exige diretamente: não deve haver tropas da OTAN no território da Ucrânia. Nós, europeus, sempre apoiamos uma paz sólida e justa e saudamos qualquer esforço para alcançá-la. Claro, para que qualquer plano funcione, são necessários ucranianos e europeus. Então isso está absolutamente claro. Também precisamos entender que, nesta guerra, há um agressor e uma vítima. Por isso, não ouvimos falar de nenhuma concessão por parte da Rússia. Quero dizer, se a Rússia realmente quisesse a paz, ela poderia ter concordado com um cessar-fogo incondicional já há algum tempo. Nesse meio tempo, vemos novamente bombardeios contra civis. O Reino Unido, como escreve a Bloomberg, já identificou unidades militares específicas que podem ser enviadas rapidamente para a Ucrânia. O ministro da Defesa, John Gilley, declarou que Londres atualizou os planos de envio de tropas para a Ucrânia como parte da coalizão dos dispostos, que envolve cerca de 30 países, liderados pelo Reino Unido e pela França. Realizamos reconhecimento na Ucrânia, então sabemos quais unidades serão utilizadas, como serão mobilizadas e quais tarefas podem cumprir. Os planos serão coordenados com outros membros da coalizão, dependendo das necessidades da Ucrânia e das condições de qualquer acordo de paz. Na prática, Londres está formando a estrutura da futura presença, aquela que deve entrar em ação imediatamente após um possível acordo de paz. A Grã-Bretanha já está destinando mais de 100 milhões de libras para esses fins, o que equivale a cerca de 130 milhões de dólares. Dinheiro para as despesas iniciais com o envio das tropas. Há contatos constantes entre a Ucrânia e os parceiros sobre as necessidades, sobre a situação. Esse é um dos canais pelos quais, ou seja, no nível do Ministério das Relações Exteriores, no nível de vários órgãos e diferentes grupos de coordenação criados entre a Ucrânia e os parceiros, essas informações são transmitidas às avaliações ucranianas. Por outro lado, os parceiros têm contatos diretos com organizações da sociedade civil na Ucrânia, por meio de organizações doadoras, através de uma série de contatos na embaixada. Assim, eles recebem avaliações de locais, regiões, províncias, de prefeitos, da administração local, de ativistas locais. Também sobre a situação que está acontecendo e as necessidades. O terceiro ponto é que os serviços de inteligência e os centros analíticos também estão trabalhando. Por isso, é possível afirmar com total responsabilidade que os parceiros entendem perfeitamente a situação e as necessidades que existem. Os planos incluem o posicionamento de contingentes mais afastados da linha de frente e a continuação do treinamento das unidades ucranianas tanto no Reino Unido quanto diretamente na Ucrânia. Após a assinatura do acordo de paz, um centro de coordenação deverá começar a funcionar em Kiev sob a liderança de um oficial britânico de 2 estrelas. Suas tarefas incluem logística, armamento, treinamento, restauração das forças terrestres ucranianas, bem como garantir a segurança aérea necessária para a retomada do tráfego aéreo internacional. Um bloco separado trata da ampliação do agrupamento naval do Mar Negro formado por Turquia, Romênia e Bulgária.
Desminagem, segurança das rotas de transporte e restauração das exportações marítimas. Esses elementos, segundo o Plano de Londres, devem se tornar fundamentais no período pós-guerra. Se houver o posicionamento do contingente, as tropas britânicas serão colocadas longe da zona de conflito. Obviamente, trata-se do oeste da Ucrânia, onde, aliás, já estão presentes. Aliás, segundo minhas informações, sabemos que há militares americanos lá. Instrutores em quantidade considerável, que treinam inclusive em logística e outros aspectos. Portanto, estamos falando também de instrutores. Então, contar que, no caso de início de um processo de paz, tropas estrangeiras estarão posicionadas na linha de confronto, por enquanto, não faz sentido algum. Ou seja, trata-se do que já está acontecendo agora, neste exato momento. Só é possível falar, por exemplo, em realizar a substituição de instrutores e militares americanos por militares britânicos. É justamente agora que a Ucrânia e os parceiros europeus estão diante de uma escolha difícil. Por um lado, há a necessidade de garantir segurança confiável e manter a estabilidade após um possível acordo. Por outro lado, existe o risco de ultrapassar os limites do plano americano, provocando assim uma nova onda de pressão por parte da Rússia. Ou até mesmo minar toda a arquitetura do futuro acordo de paz. O avanço europeu é sensacional. A Espanha está agitando as manchetes. Madrid está investindo centenas de milhões na defesa da Ucrânia. Moscou está em choque. Um golpe financeiro no agressor. A Europa foi a Urim. A Espanha está armando a Ucrânia até o dente. Isso você precisa ver no Mute de Canal. A Espanha planeja conceder à Ucrânia um novo pacote de ajuda no valor de 817 milhões de euros. Ele deve ser aprovado dentro de um mês, informou o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Somos um aliado e amigo da Ucrânia. E para nós é uma grande honra receber Zelensky no Palácio de Moncloa e, de forma ampla, transmitir nosso carinho ao povo ucraniano e ao governo ucraniano. Quando a Ucrânia precisou desesperadamente de sistemas de mísseis antiaéreos em 2023, houve uma troca. Eles estavam decidindo quem daria o quê. Os espanhóis foram os primeiros a nos fornecer os sistemas de mísseis de defesa aérea Rock que estavam armazenados em depósitos. E Rock. Incluindo também os espanhóis, eles demonstraram um desempenho realmente muito elevado e impressionante. Essa ajuda prevê 300 milhões de euros no âmbito do cumprimento do Acordo de Segurança, 100 milhões de euros no âmbito do instrumento Pearl, para compra por parte dos países da OTAN de armas nos Estados Unidos para a Ucrânia e 215 milhões de euros no âmbito do instrumento L-SAFE, para aquisição de equipamentos para combater drones, radares e outros equipamentos. Os Estados Unidos atualmente não ajudam mais a Ucrânia diretamente. No entanto, os Estados Unidos estão dispostos a vender armas e equipamentos militares para os países europeus aliados, mesmo que estes países, posteriormente, repassem esses armamentos para a Ucrânia. No âmbito da cooperação, a Espanha vai comprar 40 mísseis para o sistema de defesa aérea Arest, que são escassos para a Ucrânia durante o inverno. A Espanha é tradicionalmente reconhecida como uma boa e respeitada fabricante de armas, armamentos leves e também de veículos blindados. É um erro grave subestimá-la em qualquer contexto. No contexto de que os parâmetros quantitativos e, em parte, qualitativos das armas produzidas pelos espanhóis diminuíram nas últimas décadas, mas isso é uma tendência geral europeia. Também foi anunciado sobre a cooperação abrangente do nosso país com os espanhóis na área de defesa antiaérea. Em Madrid, foram assinados 5 documentos bilaterais, incluindo um memorando de entendimento sobre cooperação industrial na área de segurança e defesa entre empresas espanholas e ucranianas. Os espanhóis, talvez, de certa forma, não sejam assim realmente. Barulhentos, mas ajudam, especialmente quando são procurados. O presidente Volodymyr Zelensky, durante sua visita, agradeceu à Espanha pelo apoio à Ucrânia diante da agressão russa, em especial pela ajuda militar prestada desde o início da invasão em grande escala. Choque nas regiões russas. O dinheiro para recrutar novos contratados para o exército do país agressor está acabando de forma catastrófica.
O fluxo de carne de canhão está secando rapidamente e isso já está tendo impacto na linha de frente. Com a redução no número de recrutas, está mudando o equilíbrio na linha de fogo. Mais detalhes a seguir. A operação especial de Putin está sendo encerrada. As regiões russas começaram a ficar sem dinheiro para os contratados. O cancelamento dos pagamentos no valor de 1.100.000 rublos, supostamente devido à situação difícil do orçamento, foi relatado por autoridades de várias regiões da Federação Russa. Os primeiros a parar de atrair potenciais contratados com grandes quantias de dinheiro em 2025 foram na região de Zabaikal. Logo depois, em Khakassia, também anunciaram que não há dinheiro, mas que é para aguentar firme. Agora chegou a vez da Yakutia. Yakutia, o dinheiro para pagar os militares acabou. O orçamento não cobre, declarou o ministro das Finanças, Ivan Alexeyev. O problema com os atrasos nos pagamentos além do Baikal é tão grande que, depois dos canais de oposição na Rússia, até mesmo a mídia do Kremlin foi forçada a repercutir a notícia. A grande repercussão obrigou até os funcionários russos a reconhecerem o problema. Os homens ficam muito indignados porque, ao assinarem o contrato e irem defender a pátria, passam meses esperando pelos pagamentos regionais, os chamados auxílios de instalação. Eu não vou ler tudo que eles me escreveram porque quase não tem palavras que possam ser ditas em público. E eu entendo a emoção deles. Vou citar apenas a última frase, que é adequada e resume toda a questão. Por favor, diga-lhes que a resposta das autoridades ao orçamento é complicada, que elas não têm o dinheiro e que precisam ter paciência, pois não estamos satisfeitos. É especialmente difícil para os ocupantes, já falecidos, suportar tal situação. Estes últimos nem sequer podem ser enterrados adequadamente devido à recusa das famílias em efetuar os pagamentos prometidos. Quando? Chega um carregamento de 200. Os familiares recebem 100 mil da região mais 1 milhão, 1 milhão e 100. Esse dinheiro foi suficiente para organizar um funeral digno para seu pai, irmão e marido. Hoje em dia, o máximo que eles recebem é tipo 100 mil, e isso se chegarem a tempo. Não há dinheiro para enterrar. E, segundo os economistas, a tendência é só piorar. O tesouro russo está vazio. Por causa das sanções ocidentais, do congelamento dos ativos do Kremlin e da rejeição generalizada aos recursos energéticos sangrentos de Putin, a Rússia não tem como pagar suas dívidas, nem mesmo aos próprios soldados. A economia russa entrou em uma espiral de contração, já bastante ativa, perceptível e inegável. E dificilmente ela conseguirá sair dessa espiral com facilidade. Não se sabe nem mesmo se conseguirá sair algum dia. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas as sanções ocidentais e americanas parecem realmente ter quebrado a espinha dorsal da economia russa. Em seus planos e orçamentos para 2025, o Kremlin claramente estabeleceu metas ambiciosas. Baseia-se em outros preços do petróleo, numa taxa de câmbio do dólar diferente, que atualmente não existe. Consequentemente, não há dinheiro para pagar a cada novo soldado 2.500.000 rublos referentes a um contrato com o Ministério da Defesa russo. Da mesma forma que não há dinheiro para pagar por ferimentos e mortes de militares. Todos que foram para a guerra para ganhar dinheiro, daqui para frente só vão conseguir pagar a passagem só de ida. A estagnação começou por volta de setembro de 2024. Ou seja, desde setembro de 2024, já faz quase 1 ano e meio, na verdade até mais de 1 ano e meio, que a economia da Rússia está assim. Resumindo, a economia da Rússia não está crescendo. Se contarmos desde setembro, então já estamos chegando a 1 ano e meio. Ou seja, a economia não cresce e, além disso, está em declínio. E esse declínio continua e se intensifica. Além disso, a situação financeira das empresas está piorando, elas estão perdendo lucro. Consequentemente, os pagamentos de impostos sobre o lucro estão diminuindo. Por causa disso, o orçamento regional já está em grande dificuldade. Para tentar acalmar de alguma forma as famílias dos contratados russos e as viúvas arrasadas, os funcionários do Kremlin prometeram verbalmente resolver o problema o mais rápido possível. Parece que o governo da República já encontrou uma solução. O ministro prometeu retomar os pagamentos. No entanto, tudo isso não passa de palavras vazias. Afinal, não há de onde tirar tanto dinheiro para sustentar as movimentações do Putin. Por enquanto, estão tapando os buracos com os orçamentos da saúde, habitação e educação. No entanto, mesmo todos juntos, eles não cobrem nem 1/3 dos gastos com a operação militar especial. Enquanto isso, os correspondentes militares russos já estão alardeando sobre o descontentamento em massa entre os contratados do Kremlin.
Morrer por uma ideia e não por dinheiro não é algo que eles estejam dispostos a fazer. E em alguns trechos da linha de frente, admitem os correspondentes militares ZET, após a notícia de que o Kremlin suspendeu os pagamentos, os casos de ausências não autorizadas e deserção aumentaram drasticamente. É isso por hoje. Mais notícias quentes do front você confere na próxima edição.